Os caminhoneiros de todo o país estão protestando em rodovias federais contra o aumento do combustível. É isso mesmo. Em Santa Catarina, pelo menos 16 cidades paralisaram hoje, na manhã de hoje. E esse protesto começou ontem. Desde julho do ano passado até agora, o aumento do diesel chegou a 59% e da gasolina a 58%. Em Jaguaruna, o protesto acontece no quilômetro 353 da BR-101 e permitia a passagem de veículos pequenos. Em Araquari, o quilômetro 21 da BR-280 está fechado para a passagem de caminhões. De Joinville, um comboio de caminhoneiros e motoboys está se encaminhando para um protesto grande que vai acontecer no sul do estado. Esses tratores são de agricultores de Sombrio que estão se unindo aos caminhoneiros para também protestar contra a alta do combustível. Sobre essas paralisações, a Polícia Rodoviária Federal deu mais detalhes. É um movimento que está se demonstrando bastante espalhado no estado todo, sem um grande ponto de foco, sem uma presença maciça de manifestantes, mas bastante espalhado. Das rodovias federais, somente 3 não estão paralisadas. Nós temos paralisação bastante intensa no litoral sul do estado, na região do Planalto e na região do meio-oeste em Santa Catarina. Bom, sobre esse assunto, o presidente da Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística do Estado, Ari Rabioli, disse em nota que é solidário às manifestações pacíficas dos caminhoneiros. Segundo ele, os reajustes no combustível dificultam toda a cadeia produtiva, é claro, e inviabilizam certamente financeiramente o cotidiano dessas empresas. A FETRANSESC, a Federação dos Transportes aqui em Santa Catarina, espera que o governo federal revise o sistema tributário, aliviando o custo dos impostos nesse setor. Sobre esse assunto, nós já estamos aqui com Cláudio Prisco Paraíso e um telespectador que está assistindo agora o SBT Meio Dia, já lhe faz uma pergunta a Prisco, que é o Luizinho. Olá, sou de Caçador, no oeste do estado. Gostaria de pedir para o Prisco qual será a saída do governo para a greve dos caminhoneiros. Olha, Luizinho, é uma situação difícil. O governo vai ter que encontrar alguma saída naquela linha do subsídio para os autônomos poderem enfrentar uma redução no custo do frete, que hoje compromete o diesel em 50% daquilo que eles faturam. E na medida em que o diesel, de julho, dia 3 do ano passado, até hoje, reajustou em 56%. Mas por que isso? Para ficar claro, porque existe uma política de preço estabelecida com a investidura de Pedro Parente. Ao contrário do que ocorria antes, que o governo acabava interferindo na atuação da Petrobras, com a chegada de Parente, não. Vai de acordo com o preço internacional do petróleo, do barril. Subiu lá, sobe aqui. Baixou lá, baixa aqui. E o outro ponto, outro item que interfere é a questão justamente do câmbio. O câmbio, claro que interfere. Nós estamos há 2 anos em alta cambial, ou seja, desvalorizando o nosso real, em contrapartida, valorizando o dólar. E o que ocorreu ontem? Ontem, o Banco Central entrou mais decididamente, mais intensamente, no mercado cambial. Consequentemente, houve, depois de 2 anos, uma leve redução de 1,3% na valorização do dólar. Consequentemente, hoje teremos uma redução tanto do diesel quanto da gasolina. Mas isso não tem nada a ver com a paralisação dos caminhoneiros. Não. Continua, e Pedro Parente reiterou agora há pouco, continua essa política de preços vinculada à variação internacional do combustível e ao câmbio. Agora, o governo quer encontrar, e aí para responder mais diretamente a sua pergunta, o governo quer encontrar uma saída para atender aos autônomos, aos caminhoneiros, o que é absolutamente legítimo, conforme colocamos ontem aqui o Diane e Fernando. E essa reunião, então, entre o presidente Michel Temer, ministros, Petrobras,
não tomou nenhuma decisão mais efetiva com relação à redução do preço do diesel? Ontem à noite, o presidente Michel Temer se reuniu com vários ministros. E hoje, pela manhã, foi incorporado ao grupo, sem a presença do presidente, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, o executivo de primeira linha, acima de qualquer suspeita. Ele se reuniu com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, homem íntimo do presidente da República. E aquilo que se especulava ontem, que poderia haver uma mudança na política de preços do combustível, isso foi afastado. O próprio Parente disse, eu já coloquei aqui, continua atrelado a valorização, a majoração ou redução do preço do combustível, seja diesel, seja gasolina, ao mercado internacional e ao câmbio. Só está havendo hoje uma redução porque o Banco Central praticamente decretou uma intervenção ontem no mercado, entrando mais fortemente. Agora, o governo, repito, quer encontrar uma saída específica para os caminhoneiros, mas não será mudando a política da Petrobras. Então, quer dizer, esse valor que terá agora uma redução não tem nada a ver com decisões do governo? Não, é a questão porque o câmbio houve uma redução ontem de 1,3%, porque o Banco Central entrou mais intensamente. Não mudou nada. E Pedro Parente reiterou isso hoje. O governo agora vai ter que encontrar alguma saída específica para os caminhoneiros. E essa é a melhor forma de cotar o preço do combustível? Não, é a mais legítima. O que não se pode é o governo federal interferir na Petrobras, como acontecia quando lá no governo Dilma os preços estouravam e ela segurou os reajustes. Depois de reeleita, veio o estouro da boiada. Não é assim que funciona. A Petrobras tem que ter liberdade para ser gerida com competência e independência em relação a mazelas políticas do governo, Yudiene. Estou levantando aqui para falar um pouquinho, que é o nosso comentarista, né, como a gente diz, né, a pessoa que está lá em casa, querendo fazer uma pergunta. Nós Ótimo. temos vários comentários, inclusive, sobre esse assunto, Prisco. Nós temos o Joel Wagner, que coloca: a favor da greve dos caminhoneiros, o Brasil tem que ser passado a limpo. Temos mais comentário, Prisco, só um pouquinho. Ó, o Claudino: a paralisação se faz necessária porque é muito pesada a carga tributária. E mais um comentário também do nosso telespectador aqui do SBT Meio-Dia, desta vez do Rafael Souza. Vamos nos unir aos caminhoneiros, juntos somos mais fortes. Abuso deste governo, Rafael, que é de Lages, da Serra Catarinense. 3 abordagens focadas em 2 temas específicos que foram objeto do comentário de ontem aqui. É preciso colocar em discussão nessa campanha eleitoral, os presidenciáveis precisam debater a questão da reforma tributária. Indiscutível, não dá mais para manter esse padrão de 42%. Esse é o primeiro aspecto. Outro aspecto da greve, da paralisação dos caminhoneiros, a rigor eu sou contra, mas nesse caso estão cobertos de razão. Impressionar o governo que anda protelando o encaminhamento já há muitos anos, se não já há uma década. Essa que é a grande verdade. Então, só mesmo paralisando para que o governo acorde e adote uma medida. Agora, que a Petrobras está correta e Pedro Parente também em preservar a política de preços atrelada ao cenário internacional do câmbio e da valorização do combustível, não resta a menor dúvida. Agora, o problema é que o momento internacional não é favorável, especialmente no Oriente Médio, onde a conflagração está fazendo com que o preço do barril do petróleo exploda. Prisco, vamos dar um pulinho aqui mais uma vez na interação do nosso telespectador. Pode colocar na tela a pergunta ao Cláudio Prisco Paraíso, é o Clóvis Júnior que diz: boa tarde, Prisco, o pré-sal não faz diferença para a autossuficiência do Brasil referente ao combustível? A verdade é que o pré-sal ainda não ganhou aquela dimensão que se esperava. No governo Lula, quando surgiu, imaginou-se, o pré-sal vai ser a solução de todos os problemas. Não, isso leva um tempo. É um caminho, poderá vir a ser uma alternativa, mas ainda não se constitui numa alternativa capaz de resolver essa situação do preço dos combustíveis e do petróleo.